Nós somos chamados a ser testemunhas da esperança, testemunhas do Evangelho. Que as pessoas olhando para a nossa vida, olhando para nós, tenham esperança. Que desperte no coração delas a esperança. Vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai superar esta enfermidade, a gente vai superar esta provação, a gente vai superar essa dificuldade financeira, essas tribulações no trabalho, a saudade, e a gente vai chegar lá. Somos convidados a ser testemunhas da esperança. No mundo tão repleto de falta de esperança, tão repleto de desespero, mas essa palavra de nosso Senhor hoje nos encoraja. Porque aquele que é em nosso Senhor diz a você, a sua família, a minha família, a todos nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, nesta última palavra, nós queremos encorajar você. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem. Vá em frente, não desista nunca da sua família, não desista de sorrir, não desista de ser o bom-humorado em casa, não desista de ser aquele que sempre pede perdão, aquele entusiasta que traz palavra de ânimo. Não desista jamais de amar. É uma palavra de encorajamento para todos nós. Não desanime, não desista jamais daqueles que nosso Senhor confiou a você. Não desista de ser esta família luzeira do mundo. E ainda que você se encontre aqui, talvez distante de toda a sua família, existem algumas pessoas que estão aqui participando desse nosso retiro, a família está distante, você está aqui. Mas Deus também te deu uma família de fé, para que você se fortaleça, uma família na fé, para que você não se sinta sozinho. É uma verdade que sempre na hora certa chega um socorro, né? Um amparo, uma palavra de ânimo, e as forças são recobradas e dá para seguir em frente. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança. E os nossos problemas devem ficar no seu devido lugar. Não dê o primeiro lugar aos problemas. Retire da sua vida, peça a nosso Senhor nesta missa a graça de retirar todo o desânimo, todo o negativismo, todo o pessimismo, todos os pensamentos de derrota. Aí, se você não sabe sorrir, ter essa cara boa, faz que nem o Padre Jonas. Vai para frente do espelho e treina. Vai para frente do seu espelho, fica lá treinando aquele sorriso, aquela cara boa. Eu gosto muito de dizer cara de bênção. É o Padre Toninho que reza o texto da misericórdia comigo. Ele fala assim: porque tem gente que tem cara de maracujá de gaveta. Maracujá de gaveta, cara de bênção. Ninguém está em nós, Ricardo e eu, nós não queremos diminuir as dores, os problemas, as tribulações. Neste fim de semana, cá ou lá, a gente acaba fazendo a nossa colocação bem testemunhal, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós conseguimos
realizar o nosso apostolado e vemos que assim é mais frutuoso do que apenas conceitos e teorias. Porém, lá a gente foi também expressando para vocês que estamos no mesmo barco, né? Na mesma luta. Passamos por situações e provações, assim como vocês estão. Então nós não queremos diminuir. Eles existem, nem negá-los. Eles estão aí. Mas eles precisam ficar no lugar certo. Porque para nós, o centro da nossa vida precisa ser Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós, o centro de tudo precisa ser Deus, a nossa fé, o nosso amor a Deus. E depois vem a nossa família. Bom, e aí em que lugar os problemas ficarão? No lugar devido, no lugar que cabe a eles. Não estamos negando, não estamos diminuindo, mas se nós tomamos posse da graça de Deus e queremos viver com a graça de Deus, os problemas, os desafios, a vida fica melhor, né, gente? A vida vai ficando mais feliz. E a gente vai entendendo que quem vive assim, de fato vive aqui com os pés no chão, mas os olhos voltados, fitados no céu. E a gente começa também. O céu já começa aqui, precisa começar aqui. Por isso esse convite de que nossas famílias experimentem este amor genuíno, este amor de Deus, amor que perdoa, amor que nós declaramos, amor que consola, que ampara, amor que de novo perdoa, né? Acima de tudo, nós queremos garantir a vocês que vamos levá-los em nossos corações, nas nossas orações. Sei que algumas pessoas irão fazer exames, né? Já estou levando aqui o nome, as intenções, vamos rezar de fato por vocês, em todos os nossos momentos de oração, mas também como nós aprendemos no ritmo da vida, do dia a dia, vamos estar unidos em oração. Quando a situação ficar difícil, lembre-se do que Jesus disse a você neste domingo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Também contamos com suas orações para o nosso apostolado, a nossa missão e a nossa fidelidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.